Neste domingo, o programa Papo Dinâmico vai falar de vocação cristã, pastoral universitária e de amizade social, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Vamos tratar este assunto com o padre Géster Cabral, que é o nosso convidado. Como andam as vocações hoje? Os jovens, hoje, principalmente essa geração Z, geração Y, tem se mostrado muito individualista e ser padre é uma, eu imagino não sei, é uma vocação muito aberta a serviço, ao interesse comunitário e tal. Como é que estão as vocações hoje? Elas estão crescendo, estão frias? Como é que estão? Os seminários estão sendo procurados por esse pessoal? E se está sendo procurado com essa disposição de servir? Olha, professor Daniel, na igreja toda nós vemos, em algumas regiões, aumento significativo das vocações. Em outras regiões, o Brasil também pode entrar nessa, digamos, região, nós temos um número decrescente de procuras, né, para entrar no seminário. Nós temos seminários em locais do Brasil que temos muitos membros, né, muitas vocações, e em outras determinadas regiões não tanto. O que acontece? Essa é uma questão que mereceria uma reflexão um pouco mais profunda, mas, de forma geral, nós percebemos que a cultura influencia bastante. Então, a cultura que nós estamos vivendo hoje é uma cultura muito voltada para o selfie, voltada para, digamos assim, uma espécie de individualismo. Nós temos uma crise, por exemplo, na família, uma crise no matrimônio, uma crise de projetos a dois. Temos uma série de sociólogos que trabalham a questão da liquidez das nossas convivências. Isso tudo interfere na forma como o jovem vai enxergar a sua vida. Então, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de jovens que tendem a tomar uma decisão na sua juventude para a vida toda. Então, isso assusta muito o jovem. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma parcela que se arrisca, né, que vai em frente. Porém, a gente não deixa de enxergar esse fator cultural que influencia bastante nas decisões, especialmente numa entrega tão grande quanto a entrega da vida presbiteral. Você fez a experiência da vida religiosa, numa congregação religiosa, os salesianos, mas a igreja aí agora está se encardinando para uma experiência que o pessoal chama de diocesana, né? Isso. Quais são os tipos de padre, digamos assim, para quem quer ser padre? Não é necessário que ele entre numa congregação religiosa, ele pode ser padre diretamente numa arquidiocese, numa diocese, não é isso? Isso. Quais os caminhos? E além de padre, ele tem outros caminhos também, a vida religiosa. Exato. Olha, para quem tem a vocação presbiteral, nós temos sempre uma ligação com uma instituição, seja a instituição diocese, arquidioceses, ou uma instituição mais carismática, que aí vai de acordo com uma linha vocacional que aquele jovem possa ter, né? Trabalhar com os pobres, com enfermos, com jovens, e aí entra o campo das ordens religiosas. Agora, mesmo dentro das ordens religiosas, diferente das dioceses, nós temos também uma outra vocação, que é a vocação da vida religiosa, aquela pessoa que se identifica com o perfil do fundador, com o carisma daquela congregação ou ordem, com a atividade que aquela instituição exerce, mas, ao mesmo tempo, não se sente preparado ou não tem mesmo a vocação para a vida presbiteral. Então, nesse sentido, a igreja também abre as portas para quem quer viver a sua vida religiosa. Seriam os frades, os monges? Os monges, tanto em setores masculinos quanto em setores femininos. E muitos dedicam o quê? A educação, dedicam a saúde, hospitais, dedicam a comunicação. Juventude, comunicação. Exato. São irmãos, né? São chamados irmãos. Exato. E sendo irmão, ele também poderá ser padre, mas não necessariamente. Exatamente. E nós temos congregações que são formadas apenas de religiosos, pessoas que não têm o perfil para a vocação presbiteral, que é o caso dos maristas. Os maristas só são irmãos, né? Eles não têm padre na congregação. Exato.
E olha que são grandes, é uma instituição imensa no mundo, né? Exato. Com universidades, hospitais, editoras. Ou rádios. seja, a igreja tem portas para todos Sim. que querem servir o Senhor. Perfeito. Tá, você assumiu no final do ano passado a pastoral da PUC Goiás, a pastoral universitária da PUC Goiás. Isso. É da PUC Goiás e não na PUC Goiás. É na PUC, mas é da PUC. Exatamente. Qual a diferença de ser uma pastoral na universidade e uma pastoral da universidade? Na verdade, nós fazemos a diferenciação de dois termos, que é a pastoral universitária, que tem um perfil catequético, evangelizador, do ponto de vista mais estrito, né, da formação católica, cristã. E nós temos a pastoral da universidade, que conversa com diversos grupos, né? Está muito ligada mais à dimensão do ensino daquela instituição. E ela tem o perfil de abrir os braços e não escolher o rebanho que vai apacentar. Então, o perfil da pastoral da universidade é o perfil daquele que vai atender tanto o público católico, mas também o público não católico, o público que pertence a outras matrizes religiosas, o público que não crê. Todas essas parcelas precisam de um cuidado. É isso que a gente chama de pastoral na igreja, né? Exercer a dinâmica e a missão do bom pastor, inspirados no capítulo 10 do Evangelho de São João. Então, diante dessa realidade muito plural, que é um ambiente universitário, nós temos diversos tipos de juventudes. E aí a gente fala não apenas de corpo discente, a gente fala de família acadêmica. Então, nós estamos falando de alunos, nós estamos falando de professores, de funcionários em geral, pessoas que, de alguma forma, estão ligados à instituição universitária. A pastoral da universidade cuida de toda essa parcela. Como é que é feita a programação, assim? Tem reuniões, tem missa, tem cursos bíblicos? Como é que funciona? Nós estamos começando esse trabalho agora, né? Então, é um trabalho recente, na verdade, uma retomada desse trabalho aqui na PUC. Nós temos essa dimensão catequética, oracional, especialmente a partir da paróquia universitária, né? Então, nós temos aí o Padre Davi, pois né, que está então à frente. como é que fica a relação entre a coordenação de pastoral da PUC Goiás com a paróquia universitária? São dimensões distintas, porém nós trabalhamos em íntima unidade, né? Então, o perfil da paróquia é um perfil oracional, tem grupos de liturgia, pessoas que querem intensificar mesmo a sua espiritualidade. O perfil da pastoral da universidade é, como eu disse, abrir os braços para atender a todos. E aí nós trabalhamos 3 eixos que a CNBB nos propõe, né? Então, o primeiro eixo é o eixo espiritual. Então, nós fortalecemos também alguns grupos de espiritualidade. E quando nós vamos, talvez, entrar em algum aspecto específico da espiritualidade católica, a gente trabalha em íntima unidade com a paróquia universitária. Nós temos o segundo eixo, que é o eixo de formação. Então, a pastoral ela tem também o objetivo de fazer uma formação humana, rodas de conversa, simpósios, formações dentro das escolas, fomentar também que os próprios alunos criem os seus grupos de reflexão e de espiritualidade. E nós temos o terceiro eixo, que é muito importante, que dá também um abraço grande no perfil da campanha da fraternidade, que é o eixo da caridade, é o eixo social, né? São trabalhos que, a partir de uma reflexão, de uma espiritualidade, nós exercemos de uma forma concreta com os alunos. A dimensão sacramental, como é que fica? Celebrar os casamentos, os sacramentos, né? Comunhão, confissão, sei lá, batizado e outros sacramentos que possam ser feitos. Aí vai para a paróquia. Para a paróquia. Okay. Nós também temos um atendimento dentro da PUC de confissões e direção espiritual, mas o foco é a paróquia para esse tipo de dimensão espiritual. E a paróquia também tem a dimensão multi-institucional, porque ela atende outras instituições de ensino superior também. Exato. Então, a paróquia, ela lida com todas as instituições de ensino superior de Goiânia e região, né? Então, ela atende todo o público universitário. A nossa pastoral, ela é uma pastoral ligada à instituição Pontifícia Universidade Católica, PUC. O estudante, o professor, o aluno, o funcionário que quer participar, o que é que ele tem que fazer para participar da pastoral? Nós temos para os alunos, vamos abrir agora, nas próximas semanas, o programa de voluntariado. Então, é algo que precisa constar também na grade de
de todo aluno, né, que está fazendo a graduação. Então nós temos esse programa e o aluno pode entrar por meio dele nas nossas atividades. Claro, esse é o perfil do aluno que quer ajudar a gente a fazer os eventos, fazer os atendimentos, né, motivar os grupos. Mas a gente tem também a parcela que quer ser atendida. Então, nesse caso, nós temos nas áreas, já estamos começando a multiplicação das salas de pastoral, de capelas, ambientes onde a gente pode dinamizar e motivar o encontro, né? Então, a gente começa, em primeiro lugar, com o encontro. A partir do encontro que a gente começa a atender as demandas da nossa família acadêmica. Como é que se organiza os grupos da pastoral da universidade? É por área, é por faixa etária, por gênero, por temática? Como é que se organiza? Porque nas paróquias tem lá o pastoral de oração, tem os jovens, tem os carismáticos, tem vários grupos, né? Os decolores e assim por diante. E na universidade, como é que organiza esses grupos? Basicamente são organizados por meio desses 3 eixos que eu disse. Espiritual, de formação e social, né, que é uma parte concreta da nossa espiritualidade. A partir disso, nós temos eventos e grupos que são promovidos pela pastoral e eventos e grupos que são promovidos pelos próprios alunos, ou seja, fazendo com que a universidade inteira esteja em estado constante de pastoral. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, aí vamos falar de campanha da Fraternidade 2024 e das campanhas, da história da campanha da Fraternidade, daqui a pouquinho. Olá, gente boa! Estamos aqui com um papo dinâmico, hoje recebendo o Padre Gester Cabral, coordenador da Pastoral Universitária da PUC Goiás, e ele que é também administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, da cidade de Aparecida de Goiânia. E ele também coordena aqui dentro da universidade, como coordenador da pastoral da universidade, ele coordena também o grupo que está trabalhando a implementação da campanha da fraternidade dentro da universidade e fora, na igreja de Goiânia, sob a dimensão do ensino superior, sob a perspectiva, digamos assim, da universidade. Então, Padre Gester, a Igreja do Brasil, ela sempre realiza a campanha da fraternidade concomitantemente com a Quaresma. Por que essa vinculação entre uma coisa e outra? Quando nós começamos a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, geralmente nós evidenciamos nas nossas celebrações as 3 dimensões, as 3 características que vão pautar a Quaresma, né, que é um retiro em preparação para a Páscoa. Então é a dimensão da oração, do jejum e da caridade. A caridade, que também a gente chama de esmola, né, que dá esse aspecto concreto ao mandamento do amor, né, que é o mandamento principal, é uma dimensão que é intrínseca à fé, né? Então nós não vivemos a nossa fé apenas de uma forma sentimental, né, uma forma interna. Nós concretizamos a nossa fé por meio de uma fraternidade, do contato que nós temos com o outro. Na verdade, é impossível nós sermos cristãos se nós não temos contato com o outro. É impossível você praticar o mandamento principal se não existe a dinâmica do encontro, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um distintivo do cristão. E era assim que a nossa comunidade era reconhecida nos primórdios, né? Nós temos os Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Então, a fraternidade, ela precisa brilhar nas nossas ações. É uma forma de nós exteriorizarmos aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, é pela caridade que a pessoa tem, a forma como ela lida com o seu irmão, que nós podemos dizer se aquela pessoa é cristã ou não. Se ela de fato está vivenciando a sua quaresma internamente ou não. Então, eu até fiz uma pergunta aqui, vou até ler a pergunta, porque eu achei que ela foi muito nessa direção. Pode-se dizer que a campanha da fraternidade, desde sua criação, busca transformar a sociedade pelas conversões pessoais alcançadas na Quaresma? Porque, às vezes, o pessoal dedica muito na Quaresma a uma conversão pessoal, né? Mas sem transformar isso em ações, em movimento em direção ao outro. É por aí? Exatamente. Então, como eu disse, é jejum, oração e caridade. Mas, geralmente, tem muitos cristãos que querem ficar apenas com as 2 primeiras, que é a oração, algo interno, né? A gente vive também de uma forma comunitária, mas boa parte das pessoas entendem a oração apenas no foro interno, né? E o jejum, que é algo também pessoal, né? Uma demanda pessoal.
Agora, quando a gente parte para a parte da caridade, da esmola, da fraternidade, muitas pessoas têm dificuldade de entender. E para isso a gente precisa ter acesso à primeira carta de São João, né? É impossível nós dizermos que amamos a Deus, ou seja, é incoerente aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê. Né? Então essa é a parte importante que a campanha da fraternidade aproveita para fazer surgir no seio da sociedade, tanto das paróquias, né, das dimensões micro, quanto nas macro. Aí entra a questão política, né, de políticas públicas que vão propiciar o cuidado, né, a fraternidade. São coisas que nós entendemos que fazem com que a fé cristã se torne viva e visível na comunidade, na sociedade. Este ano a campanha da fraternidade está fazendo 60 anos. Começou em 62, isso, lá no Rio Grande do Norte, isso, né? E depois, com o Dom Helder Câmara, que ele era secretário-geral da CNBB, espalhou a partir de 64, de 1964, espalhou pelo Brasil. Exato. Lançou em nível nacional. Então, este ano está fazendo 60 anos. 60 uma data anos. Muito simbólica. O que isso significa para a igreja no Brasil? Tem um dos cantos da campanha da fraternidade que diz o seguinte: a necessidade era tanta e tamanha que a fraternidade saiu em campanha. Fazer uma campanha é uma mobilização de pessoas, né? Então, nós começamos na Quaresma um movimento grande de conscientização por meio de um tema, né? E esse tema é iluminado por um lema bíblico que faz com que nós movimentemos a nossa sociedade brasileira nessa dimensão que é tão própria da nossa dimensão cristã, da nossa fé cristã, que é cuidar do outro, que é amar o outro. Então, esse ano, inclusive, nós temos um tema muito específico, né, que é o tema da amizade social, que faz com que a gente derrube muros e a gente vai ao encontro do outro. Celebrar 60 anos da campanha da fraternidade no Brasil significa dizer que nós estamos comprometidos com a nossa fé de uma forma concreta. Nós olhamos para a nossa dimensão interna, né, para o foro interno, mas a gente entende que a nossa fé precisa ser transparecida em obras, em gestos de caridade. É isso que São Paulo, que Tiago escreve na sua carta, né? A fé, para ela ser viva, ela precisa ser manifestada em obras. A dimensão da campanha da fraternidade é movimentar a igreja no Brasil toda para fazer com que essa dimensão se torne visível. Agora, essa experiência da campanha da fraternidade no Brasil, ela parece, salvo engano, que não foi muito encampada por outros países, certo? Não parece que em outros países trabalha a Quaresma, mas não trabalha a campanha da fraternidade. Não existe campanha de fraternidade em outros países. Por que experiência tão boa assim não foi copiada por outros países? Olha, aí mereceria, professor Daniel, talvez uma análise mais profunda, mas enxergando assim de uma forma mais geral, a gente entende que pelo fato do Brasil ter uma dimensão continental, ter também uma formação miscigenada, isso favorece, por meio desse calor que nós temos uns com os outros, um ambiente propício para a gente fazer uma campanha em nível nacional, né? Mas a gente encontra em outros países ações pontuais, né? Então a gente encontra em algumas dioceses, algumas movimentações que fazem com que essa dimensão da Quaresma, que é tão importante, não seja simplesmente colocada debaixo do tapete. Agora, talvez já com 60 anos da nossa campanha da fraternidade, isso certamente é uma grande profecia para muitos países. A campanha aqui no Brasil praticamente surgiu com o Concílio Vaticano II, que aliás, Exato. Dom Helder teve uma grande participação na época lá no concílio, né? Isso. E trouxe aqui para o Brasil, sei lá, que toda aquela espiritualidade efervescente do concílio, do concílio. E o Concílio Vaticano II também está completando 60 anos agora, o ano que vem, eu acho que já comemoramos 60 anos, né? A abertura dele Se deu foi antes, no ano passado, né? 63, ele começou em 63. Então nós estamos aí no período de 60 anos do Concílio Vaticano II, Perfeito. Que é o concílio que fez com que nós voltássemos também, especialmente as dimensões tão importantes que estão nas raízes, né, da nossa fé cristã, da nossa comunidade cristã primitiva. E a campanha da fraternidade foi justamente nesse encontro. Pois é, como é que está o engajamento da Igreja do Brasil em relação à campanha da fraternidade? Ela é 100% ou existem grupos
ou dioceses que ainda resistem a implementar isso com toda a abertura que seria necessário? Nós temos muitas resistências, né, com a campanha, e eu acho que isso não é segredo para ninguém, né? Especialmente quando se coloca uma dimensão muito individualista, vem aí contextos políticos, que se enxerga política em tudo, né? Eu acho que dentro da campanha, especialmente nos últimos anos, tem também trazido um cenário polarizador que nós estamos vivendo no Brasil. Então, nós vamos encontrar aí grupos que que são extremamente resistentes à campanha da fraternidade, e tem grupos que abraçam, né, com muita profundidade essa dimensão da nossa fé. Mas é uma realidade que é desafiadora, né, porque a gente percebe que também é um termômetro, né, a forma como se reage à campanha da fraternidade é um termômetro da nossa fé. Porque assim, a gente vê desde 1964, quando a primeira campanha foi lançada, sempre os papas, todos eles, né, fizeram uma mensagem favorável à campanha, abençoando a campanha e desejando pleno êxito da campanha. Não teve um papa que sabotou, que não concordou com a campanha, todos. Exato. E o Papa representa a unidade da igreja. Então, Exato. Se algum grupo, algum fiel não concorda com o Papa, de certo modo ele está contrariando o princípio do Espírito Santo, o princípio da unidade. Né? Ele está sendo um herege. E, no entanto, ele continua aí infernizando a vida da igreja. Esses caras estão tudo no inferno, padre? Bom, quem coloca no inferno certamente não somos nós. Aí o papel... Ele se coloca no inferno, porque ele entra para divisão, né? O diabo é que divide. As pessoas elas se colocam num papel fora da comunhão, né? Sim. Então, é um papel... talvez assim, um pouco assustador para quem não é da fé cristã e nos assiste de fora, porque a campanha, como ela envolve o país inteiro, todo mundo, cristão ou não, está olhando para nós, todo brasileiro está olhando para nós. Sim. Então, acaba que dá um contra-testemunho da nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, professor, diferenças na igreja a gente sempre teve, né? Pessoas que entenderam o que é o âmago da fé cristã e pessoas que não, né? Então, eu acredito que a campanha também, ela floresce esse tipo de grupos, né, de pessoas que talvez não entendem ou têm uma visão deturpada da fé cristã. Tem a visão intimista da fé, acha que a fé é só uma questão pessoal, uma relação do indivíduo com Deus e esquece da alteridade do outro. Né? Exato. Então, vamos para a campanha deste ano. Qual o tema e o lema da campanha? Você já falou o tema aí, né? Amizade social, né? Mas não precisa responder agora não, você vai responder no próximo bloco, que vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico, hoje com o coordenador da Pastoral Universitária da PUC Goiás, Padre Gester Cabral. Então, Padre Gester, em relação à campanha deste ano, campanha da Fraternidade 2024, qual é o tema mesmo? Amizade social. E o lema? Fraternidade e amizade social. O lema é inspirado no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, vós todos sois irmãos e irmãs. Né? Então, naquela cena que Jesus está contracenando com fariseus, né? E ali na sinagoga ele diz para os seus interlocutores, estão vendo como eles estão fazendo? Não façam igual, vós todos sois irmãos e irmãs. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Exato. Tem alguma coisa assim lá, acho. É a hipocrisia, né, que Jesus via e sempre denunciou de alguns grupos judaicos da sua época, alguns grupos que lhe fizeram muita resistência. E Jesus diz, olha, não há diferença, todos vocês são irmãos e irmãs. E eu acho que é um tema muito essencial, especialmente pelo assunto que o senhor trouxe no último bloco. Sim, essa é a outra pergunta, né? O porquê desse tema? Qual o motivo, a atualidade desse tema? Porque geralmente é um tema atual, né, da campanha da fraternidade. Esse tema é um tema que tem sua raiz na Fratelli Tutti, né, que é uma carta encíclica do Papa Francisco, que justamente faz brilhar ainda mais esse lema que a gente acabou de falar, que a tradução é todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Então, por meio dessa carta, a gente tem o conceito de amizade social, né? Diversos outros conceitos, mas a gente tem esse conceito da amizade social. A igreja se propõe a trazer esse tema hoje, para esse ano no Brasil, especialmente por conta da polarização que nós
começamos há alguns anos, e no Brasil ainda se mantém, uma polarização que entra em todas as dimensões da nossa sociedade, dimensão familiar, trabalho, dentro da igreja. Tudo isso nós temos como que dois mundos, né? E dois mundos que às vezes não se respeitam, dois mundos que se entendem como inimigos. Então, a amizade social, a igreja falar da fraternidade, um gesto concreto da nossa fé dentro da quaresma, ou melhor, inspirado a partir da quaresma para a nossa vida, ou seja, é um chamado profético de destruam os muros de separação e construam pontes. O individualismo, o hiperindividualismo desenvolvido nos últimos tempos, aí tem vários mecanismos pelos quais esse individualismo ficou cada vez mais cristalizado na nossa sociedade, é a principal causa do ódio. Porque, assim, as pessoas passam a ver o outro como um inimigo, né? Quando, na verdade, deveria ver como uma riqueza, porque o diferente não é um prejuízo para mim, pelo contrário, é uma vantagem para mim. Mas as pessoas têm visto o outro como inimigo e quer destruir. Exato. Né? E por causa disso, no texto base da campanha da fraternidade, todos os anos a gente tem um texto base, né? Isso, o texto base está aqui, ó. Se alguém puder mostrar, está disponível aí em algumas livrarias católicas, também pode comprar pelo site da CNBB, viu? Está baratinho lá. Isso, nós temos um referencial teórico por meio desse texto, e nesse texto nós temos uma comparação que é feita com uma cena bíblica, que é o assassinato, né, de Abel. Né? Caim que mata o seu irmão Abel. É uma imagem que ilustra um pouco daquilo que nós vivenciamos, especialmente no Brasil hoje. Não entender a diversidade como algo positivo, como algo rico. O diverso, aquele que é diferente, para algumas parcelas da nossa sociedade hoje, é visto como inimigo e precisa ser eliminado o quanto antes. Então, se você tem um partido político diferente do meu, eu preciso te eliminar. Se você torce para outro time, como nós vemos constantemente nos nossos noticiários, eu preciso te violentar, eu preciso te destruir. Isso tudo vai polarizando as nossas relações. Perfeito. E a campanha da fraternidade desse ano vem nos dizer que, apesar de você ser muito diferente de mim, apesar de você ter uma outra matriz, outros valores, mesmo eu me posicionando de uma forma contrária a você, nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Por isso o lema inspirado no Evangelho de Mateus. Todos nós somos irmãos. É possível nós convivermos de forma fraterna, mesmo sendo muito diferentes. Exatamente. As diferenças, elas não são prejuízo para mim. Pelo contrário, se alguém pensa diferente de mim, ele é capaz de enriquecer meu modo de pensar, ainda que eu continue pensando do meu jeito, mas a forma dele pensar é um elemento que enriquece o meu modo de pensar e não que diminui ou que destrói o meu modo de pensar, não é isso? Exato. Nós vemos isso de modo muito especial, professor, nas redes sociais, que eu acredito que é uma seara onde todos nós estamos inseridos, né? Morei com um padre de 90 anos que mexia também com rede social, né? Então é algo que todos nós estamos hoje em dia, né? Estamos conectados, é um ambiente, é um campo que todos nós nos encontramos. E a gente percebe ali que existe uma tendência a eliminar a opinião do outro. Nós não conseguimos conviver com quem pensa diferente. Então, se você tem, talvez ali, você coloca uma postagem, você tem ali uma série de comentários. A gente percebe isso claramente. O outro não tem a intenção de ouvir o diferente, não tem a intenção de conviver com quem é diferente, de ter uma ponte, algo que possa ter algo que converja, né, que nos aproxime, que crie um determinado caminho em comum. O outro precisa ser eliminado o quanto antes. Então, se alguém coloca alguma coisa que é diferente daquilo que eu estou pensando, eu preciso fazer piada, eu preciso depreciar, né? Eu preciso fazer uma série de outras referências para, digamos assim, tirar a presença do outro que é diferente da minha frente. E isso é muito ruim, porque isso sai do campo das redes sociais e se concretiza na nossa vida. Então a gente vê assassinatos, pessoas que não conseguem suportar quem pensa diferente, né? Nós saímos de uma campanha política extremamente violenta nas últimas eleições. A gente percebe isso dentro da igreja, né? O diferente precisa ser eliminado. Eu não posso caminhar com o diferente. E como é sem graça um mundo com uma cor só. Sim. Mas já que você fez referência ao texto base da campanha da fraternidade,
que fala muito bem da causa desse ódio, do hiperindividualismo, do heterofobismo, né, que é o medo do outro, você ter medo do outro. O outro é aquele que não é você, portanto ele tem que ser diferente. Né? E o diferente, ao invés de ser acolhido, você quer destruir e tal. Fala muito bem disso, mas também fala de sinais de esperança. Né? Exato. Que a sociedade também não está perdida, porque não está toda assim. Tem alguns sinais de esperança. Que sinais de esperança a campanha da Fraternidade deste ano está trabalhando para, digamos assim, conseguir encontrar caminhos de reversão dessa situação ruim? Então, toda a campanha da Fraternidade, nós temos uma forma de acessar, né, a realidade. E ela é feita por meio de 3 eixos. Né? Então, nós olhamos a realidade e, nesse ver, nós enxergamos uma parcela que é extremamente desunida, uma parcela que reproduz hoje mesmo a cena de Caim e Abel, mas nós também vemos uma outra parcela que potencializa a dimensão cristã do diálogo. Então, na Fratelli Tutti, o Papa Francisco coloca o diálogo, ele dedica um capítulo só para isso, como uma dimensão que vai potencializar a amizade social. Então, conversar, quantas coisas que a gente consegue resolver conversando. Nós enxergamos isso especialmente no início da pandemia. Quantas pessoas que se movimentaram, né, para fazer com que o outro se sentisse bem. Médicos, enfermeiros, motoristas, Exato. Vigilantes, zeladores, tanta Exato. gente, né? E aquele canto que nós temos na igreja traduz isso muito bem. Especialmente nas mãos de quem quase não tinha nada, a gente fez multiplicar muita coisa para quem não tinha absolutamente nada. Né? Então, essa dimensão ela é muito viva ainda hoje. Esse é o ver da igreja. Depois, nós julgamos, ou seja, interpretamos essa realidade à luz do capítulo 23 do Evangelho de Mateus esse ano. E a nossa ação é construir pontes. Né? Abrir o coração é uma das traduções que o Papa Francisco dá para esse conceito de amizade social. Abrir os corações, abrir os braços para acolher quem é diferente. Não ter medo do outro. É o conceito de alterofobia. Né? Você tem medo daquele que é diferente, né? De conviver, de sentar à mesa de quem é diferente. E o cartaz da campanha, que é isso que o senhor mostrou aí na capa do livro, mostra que é possível nós sentarmos numa mesa, né? Aqui eu vejo, sendo muito diferentes. Eu vejo aqui mulheres, crianças, em torno de uma mesa PNE, PCD, o Papa com a cruz de Dom Helder. Né? O que mais tem aqui? Tem pessoas de todas as cores, né? E raças, cores, etnias. Né? Idades. É a diversidade da igreja, né? Então, na mesa, que é uma dimensão que todos nós nos sentamos todos os dias para nos refazermos. Tem um cachorro também, para lembrar. Tem um cachorro caramelo, né? A mesa que é o lugar do encontro, isso é especialmente forte na nossa cultura brasileira, é também uma forma de nós interpretarmos a mesa eucarística. Eu sempre gosto de dizer isso em muitas homilias, sabe, professor Daniel? Na mesa eucarística, para se ter coragem de comungar dessa mesa, a gente precisa tirar do nosso coração os muros de separação e nos darmos as mãos. Não é possível nós nos aproximarmos da mesa eucarística se nós não estivermos com as mãos juntas, uns dos outros. E ali a gente precisa entender que a cultura do outro é algo positivo para mim, mesmo sendo diferente. A diversidade é algo positivo. E só tem oportunidade de participar do banquete eucarístico que vai potencializar a oração e o jejum, que são dimensões da quaresma, aquele que consegue enxergar no seu irmão a possibilidade de ir para o céu, uma possibilidade de se santificar. Na Fratelli Tutti, que é uma expressão de São Francisco de Assis, né? Todos os irmãos, né? O Papa fala lá, agora o Sonzinho vai ter que esperar, que eu quero ouvir do padre isso aqui. Ele fala assim, não é possível se salvar sozinho. O que o Papa quer dizer com isso? Quer dizer, tem essa expressão lá, não é possível se salvar sozinho. Exato. É uma extensão do mandamento principal. Como eu disse no início desse programa, não é possível nós sermos cristãos sem o outro, sem a dinâmica do encontro. Então, não se chega à santidade sozinho. Eu preciso ter o meu irmão do lado. Como que você vai exercer o mandamento principal, que é amar apenas para si mesmo? Seria um egoísmo, que é um vício. Né? Para amar, eu preciso ir ao encontro do outro. E, especialmente amar, eu preciso
fazer o exercício das pessoas que eu não gosto, que são duas coisas diferentes, gostar e amar, que valeria uma reflexão muito especial. A fé cristã tem necessariamente uma dimensão social, ou fraterna, se quiser usar a palavra. Exato. Da campanha. Sem essa dimensão, nós não praticamos o mandamento principal. Ninguém vai para o céu. Ninguém se santifica. Ninguém se salva. Ninguém se torna cristão. Tá bom. Padre Gerson, infelizmente, ó, o tempo acabou, né? E temos que encerrar. Mas muito obrigado. Valeu muito a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Boa noite. Prazer muito grande participar com o senhor aqui. Um abraço para todos os nossos telespectadores e vamos potencializar a nossa amizade social, tirar do nosso coração todos os muros, né, que nos separam e construirmos pontes. Amém, Padre, amém. E para você que nos acompanhou, nosso abraço e até a próxima. Boa noite.